Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, nosso 6º episódio. Thiago Rosante. Fala aí, senhor Joaquim, tamo junto mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez. Agora com um tabu quebrado. Dessa vez você está mais feliz. Sim, finalmente, desde que a gente começou esse podcast aqui, o time não vencia, eu tava pensando em abandonar o podcast. Para ver se dava sorte. Por uma causa maior, agora parece que o negócio vai andar. Ah, que bom, que bom. Tá feliz? Temos notícias boas, notícias ruins, como é que é? Pô, você viu? Sim, tem uma notícia política, que aí vai do lado que a pessoa interpreta se é boa ou ruim. Mas temos duas notícias aí ligadas à ciência que são muito boas, cara. Realmente é uma semana sem Cavaleiro do Apocalipse, né? Opa, boa notícia para todo mundo, então. Vamos lá. O time ganhou, notícias boas. Tá vendo? Não acostumem, né? Não dá pra acostumar. Mas não é bem por aí, não. Uma semana aí pré-UERJ, então, para todo mundo que tá na semana aí pré-UERJ. Uma boa prova, últimos lembretes. Vocês. Vão ouvindo aí a playlist do H Plus News. Quem sabe a gente não acerta alguma coisa agora. Já. Vambora? Bora. Por favor, primeira notícia deste episódio. Rosante, você que me mandou essa notícia aí. E aí? O que você achou disso aí, hein, meu? Então, pegamos no G1. Então, o paciente com câncer há 13 anos teve uma remissão completa do câncer. Ou seja, ele se curou totalmente do câncer através de uma nova terapia. De uma nova terapia, CAR-T-cell, o CAR-T-cell. E tem, para aqueles que estão vendo, não nos ouvindo, tem ali uma imagem dos exames que mostra à esquerda o paciente com várias manchas ali no corpo todo. Isso tudo é tumor, é câncer. Né? E a outra pós-tratamento zerado, 100%, assim, curado. Nada, né? Nada. Então é uma terapia que ali tem aí um pedacinho, um trecho da notícia. 14 pacientes foram tratados com esta nova terapia. Teve, obviamente, um amparo, né, da FAPESP. Aliás... Como é importante financiar pesquisa no país, né? Tá vendo? Financia. Ciência não é gasto, é investimento. Exatamente. Isso é bem sabido há muito tempo. E CNPq também. Aliás, eu fiz minha iniciação científica com a CNPq, depois o mestrado com a CAPES, enfim, obrigado. E todos os pacientes dessa terapia, todos tiveram uma redução dos quadros de câncer. Este, da notícia, ele foi curado 100%. Então, e uma remissão de ao menos 60% dos tumores. Mais da metade. É muita coisa. Isso com um tratamento que pode ser ainda prolongado e o cara talvez diminua mais isso aí. Ou, se ele tiver uma remissão de 60%, possa ir para os métodos tradicionais de combate com uma quantidade menor de tumores. Cai para uma quimioterapia. Exato, e aí fica mais fácil até de ser tratado, né? Exato. Aí a pergunta é como isso funciona, né? Como que a gente pode fazer esse link com os vestibulares, os processos seletivos? Então, é sabido que sempre eles trazem algumas notícias, trechos de notícias falando de câncer, enfim. Isso pode abrir para desde divisão celular, a parte genética, né, de mutação genética ou não, que o câncer nada mais é que mutações que ocorrem na fita de DNA e sucessivas divisões celulares mitóticas podendo dar metástase, né, saindo de um órgão para invadir outros, enfim. Então, tudo isso vocês precisam saber, é claro. E passa uma imagem aí, eu vou até explicar para o Rosante, vamos ver, se ele entender, todo mundo vai entender. Aí, ó, vamos lá. Certo? Tá aí uma imagem que pegamos para mostrar o que faz essa terapia. Então, basicamente, eu retiro o linfócito glóbulo branco, linfócito T, o glóbulo branco do paciente com câncer, certo? Pego um gene, eu insiro um gene, que é esse CAR, eu insiro esse gene no DNA desse linfócito do glóbulo branco, beleza? E volto ele para dentro do corpo do paciente. Então, retirei o glóbulo branco, coloquei esse gene CAR, obviamente depois multiplicação celular, né? E depois eu volto como se fosse uma transfusão sanguínea.
volta esse sangue para dentro do paciente. Ele cria uma espécie de receptor ali, é isso? Isso. Então, como está descrito na imagem, esse glóbulo branco passa a ter um antígeno, na verdade equivale-se a um antígeno, uma proteína de membrana, tá? Vou explicar de uma forma mais ali que está em vermelhinho, que é justamente essa proteína de membrana que vai reconhecer a proteína de membrana da célula cancerígena. Entendeu? Que seria o antígeno de fato. Então, basicamente, o que não conseguia reconhecer passa a ser reconhecido, causando a destruição destas células. Então, ou seja, agora você tem um sistema de reconhecimento melhor no nosso sistema de defesa, isso. que passa a identificar o que passava batido antes. Exatamente isso. Basicamente, a célula cancerígena estava lá multiplicando. O sistema imunológico não reconhecia e assim, vida do câncer ia tocando e aumentando, claro. Obviamente, até uma hora que... faço uma inserção de um gene modificado, então, que passa a produzir uma proteína de membrana que reconhece o antígeno do câncer. E aí passa a capturar. Exatamente. Então, fiquem ligados aí a toda a modificação genética, todo esse processo, sistema imunológico, enfim, é fenomenal, sensacional. Não é algo que foi testado no Brasil, você estava falando, né? Até, poxa, se tudo rolar aí, vamos ganhar rios e rios de dinheiro para investir. Sim, justamente nesse tipo de pesquisa, né? Opa. Imagina quanta gente no mundo, porque pelo que eu li na pesquisa, na notícia, a pesquisa pegou gente com vários tipos de câncer. Sim. Então não era um câncer específico, como a gente já tem situações aí de se você identifica um tipo A de câncer ali, ele é tratável em 95%. Hoje a ciência já consegue abraçar se você identificar muito cedo. Então é quase mortandade zero. Tudo bem, mas são tipos específicos. Pelo que eu li aqui, é para todo tipo de câncer, para qualquer célula. A ideia é expandir para os mais de 100 tipos aí de doenças que a gente chama de câncer. Este, de fato, foi um câncer, foi um linfoma ou um mieloma, enfim, alguma coisa que envolve direto ali o sangue, né? Ou a medula óssea, onde são produzidas as células sanguíneas. Certo? Então fiquem ligados, dão uma olhada aí no processo. E o câncer de medula hoje é um dos piores. Né? Opa, exatamente. Aquela fotinha lá, né, meu? Ele tava no corpo todo... Carregado. Entendeu? Sim, senhor. Que rolou? Agora sim. E aí, bem num tempo que a gente está comemorando aí aniversário do Projeto Genoma, ninguém entendia direito por que era importante, né? Ninguém via muita... Na verdade, você via aplicação para saber mais ou menos a nossa origem, se provar aquela ideia do darwinismo, de realmente proximidade com os macacos ali, a família, mas na época foi o que foi explorado, mas ninguém visionava essa revolução na medicina por conta do uso da genética, né? Olha que legal isso aí. Sim, e falamos isso 2 ou 3 episódios atrás, exatamente, né? No aniversário aniversário do genoma e fazendo novas pesquisas ali do pangenoma agora. Beleza, fechou. Então, excelente notícia, deem uma olhada em todo esse processo aí, seja de formação do câncer, o que ele causa, metástase, etc., o que ele é de fato, e também modificação genética, inserção de gene, enfim, todo esse processo para defesa do sistema imunológico. Fechou? Simbora? Bora. Próximo assunto. Outro assunto aí da ciência, biologia. Um homem paraplégico volta a andar após receber implantes no cérebro em técnica pioneira. Ou seja, a gente está falando de alguém que tinha perdido toda a movimentação das pernas, dos membros inferiores. Isso. E aí, de repente, você possibilita essa pessoa voltar a ter uma locomoção autônoma. Querendo ou não, mas ele está com um andador, quem está vendo a imagem, ele tem um andador de apoio. Obviamente, se a gente sofrer um acidente e fraturar a perna, a gente vai ter um tempo ali com uma muleta, um andador, alguma coisa, porque a gente precisa literalmente fortalecer musculatura e etc. Mas é uma outra notícia fantástica, um outro avanço da ciência fantástico, porque você imagina, para quem olha a imagem e fala, mas o cara tá ali, virou meio que um robô, tá com um andador, tem um implante na cabeça para fazer. Fala, começa assim. Poxa, Daqui a pouco o implante tá do tamanho de um chipzinho, tá intracraniano, ninguém mais vai ver, não vai ter fio para fora, coisa nenhuma, e
como tudo na ciência, as coisas vão avançando, evoluindo, Exato. evoluindo e ficando cada vez menores e mais acessíveis, né? Exatamente. E basicamente, um paraplégico é quando tem uma lesão na medula óssea, medula espinhal, enfim. Não passa mais a transmissão nervosa, né? Exatamente. O impulso nervoso ali, a transmissão se encerra a partir daquele momento, perdendo os movimentos dos membros inferiores. Se a lesão for na medula, assim, na parte da nuca, vai... Aí é tetraplégico. Aí é tetraplégico. Então, basicamente, o que esse... É muito doido isso, na verdade, né? É um implante cerebral, um implante lá na medula, pós-lesão, que é impressionante. E o uso de inteligência artificial. Então, basicamente, assim, esse chip, vamos colocar assim, esse chip, ele interpreta, é um algoritmo que interpreta basicamente assim, ó, pô, ele quer andar, ele quer mexer a perna direita, o músculo da coxa da perna direita, ou ele quer rotacionar a bacia, sabe assim, ele consegue... Ele consegue interpretar todos os comandos que estão sendo dados. Joga em algoritmo e via wireless, enfim, sem o fio, ele comunica com... Isso vai para um computadorzinho, né? Uma caixinha, e isso passa para um outro implante que está lá na medula, que faz gerar impulso elétrico, obviamente. Então, o impulso elétrico vai lá e faz a contração. Então, a galera, fiquem ligados aí, tudo de impulso nervoso, neurônio, sinapse. E a gente sabe, né, que questão nervosa no corpo é a pior, né? Porque você não tem como, quando o nervo fica literalmente estraçalhado por algum acidente, você não consegue mais recuperar, né? A pior parte do corpo é o sistema nervoso, Sim, né? Para fazer sim. recuperação, né? Hoje a gente sabe que existe neurogênese, mas não a ponto de repor, por exemplo, transmissão da medula espinhal, Sim. que é sistema nervoso central, né? É diferente você voltar a mexer um dedo, né? E você voltar a mexer metade do corpo. Né? Isso, então fiquem ligados, isso pode estar totalmente relacionado a sistema nervoso, lá em fisiologia humana, placa motora, arco reflexo, enfim. Então, dei uma olhada neste conteúdo que vira e mexe aparece Bem nas legal provas. isso, né? Diferença de sistema nervoso autônomo simpático parasimpático, né? Acetilcolina, noradrenalina, adrenalina. Sempre aparece. Impressionante a notícia, fantástico. E antes, assim, até tinham alguns casos que usava aquele exoesqueleto, né? Sim, mas era estilo Robocop, né? Estilo Robocop. Você tinha literalmente o esqueleto reconhecendo, mas o esqueleto fazia a movimentação para a pessoa. Exatamente. Então você tinha ali o seu corpo acoplado a algo que entendia isso. Isso. Agora não, é o seu corpo fazendo a movimentação. O que faz com que, por exemplo, você consiga combater uma série de questões aí para quem tem esse tipo de situação, que é fisioterapia contínua, porque você tem os membros atrofiando. Sim. Então, agora com essa movimentação, você volta a desenvolver massa muscular, porque o músculo volta a ter um movimento, volta a sentir ali a necessidade de segurar peso. Então, tudo isso faz com que o processo se torne, entre aspas, cada vez mais benéfico ao paciente. Né? Sim, dá uma esperança, né, muito grande para todos aqueles que têm problemas parecidos, porque a resposta é sempre assim, ó, agora você vai ter que se acostumar a viver numa cadeira de rodas, basicamente sempre foi isso. E agora não. Né? Agora não. É Vamos isso, lá. viva a ciência mais uma vez. Próximo assunto? Aí, este é um assunto que eu deixo para você a bola. Aí vamos para geopolítica, Isso, né? isso gera debate, hein? Esse aí, a dor de cabeça. Viu? Tanto é que eu coloquei algumas notícias aí. Então, com vieses diferentes. Né? uma galera gostou, outra galera não gostou, enfim, outras são imparciais. Bom, vamos lá. Está falando da visita do presidente da Venezuela, né, o Nicolás Maduro, ao Brasil, depois de 8 anos de ausência nas visitas diplomáticas. Lembrando que 8 anos é basicamente o período ali do governo anterior do presidente Jair Bolsonaro e depois 2 anos do Michel Temer e mais o início do segundo governo da Dilma. Então ele se afastou por 8 anos no Brasil, até porque as relações diplomáticas com a Venezuela, por conta também da situação social da Venezuela, ficaram estremecidas ali em relação ao Brasil, com a guinada de viés político do governo brasileiro, vamos colocar assim, tá? O Nicolás Maduro é uma figura muito, vamos colocar, problemática
para quem quer ser amigo dele. Por quê? Porque ele tem muitos inimigos no mundo. Então, o Brasil não teria muito o que reclamar em relação à relação com a Venezuela, porque nossa relação com a Venezuela sempre foi uma relação muito amistosa, como quase todos os países ali do bloco da América do Sul. A gente não tem muitos problemas diplomáticos mesmo. O Brasil é um país que se esmera no mundo para ser um país conciliador e está sempre fazendo política externa de qualidade com todo mundo, ou pelo menos a nossa tradição diplomática é essa. Então, não seria diferente no caso da Venezuela. Amigão de todos. Exatamente. Aquela coisa, eu não quero me indispor com ninguém, não interessa o que você faz na sua casa, se você é um cara legal comigo, tamo junto, tamo aí. Então, o Brasil tem relações diplomáticas com países liberais, países autoritários, países com viés político de direita, países com viés político de esquerda. Obviamente, a gente tem parcerias estratégicas mais focadas em alguns países, porque a gente também não é bobo, a gente quer ganhar alguma coisa com isso. E vale lembrar que a Venezuela é um grande exportador de petróleo e um aliado na venda de gás e petróleo que o Brasil teve no passado. As críticas que isso trazem para o Brasil é o fato da gente ter proximidade com um cara que é um ditador, notoriamente um ditador, que é contestado em seu país e que tem ali um regime que ninguém consegue ter uma visão completa do que ocorre no país, Sim. justamente por controle da imprensa, por falta de acesso a órgãos internacionais de notícia. Então, tudo isso fica meio que blindado. Fraudes eleitorais, exatamente. Possivelmente, muito possivelmente. A gente não tem auditoria no processo eleitoral, como o caso do Brasil, onde pode ter fraude, pode não ter fraude. O processo brasileiro sempre foi auditável, a gente sempre convidou analistas internacionais para observarem o processo brasileiro, para inclusive aprenderem como o Brasil faz uma eleição muito rápida, onde você tem a votação num dia e já tem o resultado no mesmo dia. Então, a gente faz isso e na Venezuela é o oposto. Na verdade, você não tem esse controle. Muita gente divulga que o órgão, o Tribunal de Justiça Eleitoral é completamente dominado pelo Estado, que dominou também o Judiciário e o Legislativo, ou seja, é um executivo ultra interventor que interfere nos demais poderes e que tem toda a concentração de poder e de comando em suas mãos. Resultado, se há fraude ou não, a gente não sabe. A eleição, ele ganha. Agora, a eleição foi fraudada? A gente nunca vai ter como fazer essa auditoria. Enquanto você não tem essa abertura para órgãos internacionais neutros fazerem essa observação, a gente não vai saber, tá? O que a gente sabe é pela população que foge da Venezuela, o grande índice de habitantes venezuelanos que buscam outros países, é que realmente a situação não é das melhores no país. Aliás, está bem longe de ser razoável. É uma situação que beira ali um estado de miséria. Você tem o petróleo ainda bancando parte da economia venezuelana, mas você tem uma série de embargos à Venezuela por conta justamente do regime ditatorial. As últimas notícias que saíram é que o Nicolás Maduro também estava envolvido numa espécie de narcotráfico, ou seja, ajudando narcotraficantes a passar seus produtos pelas rotas venezuelanas, ou seja, em vez de criar uma política de dificultar esse tipo de tráfico, ele literalmente abre as portas das suas fronteiras. Coisa que também, obviamente, ele e os líderes governamentais venezuelanos negam. Falam que não. Obviamente vão falar que não. Como se a gente falasse assim, o Brasil é uma porta que facilita o tráfico de drogas. Obviamente o governo brasileiro vai falar que não. E obviamente quem não gosta vai falar, mas passa a droga pelo Brasil, sai pelo porto, vai para a Europa. A gente sabe o que acontece, mas obviamente não é uma política oficial. O que se critica é que a Venezuela literalmente está fazendo isso para ganhar esse dinheiro. Justamente por uma questão de crise social e por conta do petróleo ter chegado ali num certo limite do que ele pode ou não arcar, bancar no país, essa ligação com o narcotráfico seria uma suspeita muito grave. Algumas outras notícias sobre a falta de respeito aos direitos humanos em atuações contra manifestações ao governo também recaem sobre Nicolás Maduro e fazem com que ele tenha essa visão aí de um cara como um repelente natural na diplomacia internacional. É aquele cara, literalmente, que se chama na diplomacia, que o Itamaraty brasileiro costuma chamar de abre rodinha. Os caras estão conversando ali, ele chega, todo mundo dispersa. Sim. Porque ninguém quer ser visto com ele. É um cara que é uma persona meio que não grata para muita gente no mundo. Pega mal. Então, assim, mesmo que ele traga muito desenvolvimento, benefício economicamente para o Brasil, é um cara que
traz uma certa desconfiança, traz uma aura de desconfiança ao governo brasileiro, que já é um governo com um viés ideológico voltado para a esquerda. E que, por conta disso, obviamente, ao se aproximar de líderes autoritários de esquerda, vai ficar com aquela porta aberta para ficar tomando burdoada de oposição, falando, tá vendo? Quer transformar o Brasil numa Venezuela, a gente vai passar por um processo de empobrecimento, de retrocesso econômico. Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, a gente tem ali um meio termo para analisar. O próprio partido que hoje está no poder, o Partido dos Trabalhadores, teve muito tempo no poder e o Brasil passou longe de ser uma Venezuela, bem pelo contrário, teve índices econômicos ali muito estáveis e aceitáveis para os mercados capitalistas liberais. O Brasil era um grande player na economia global, mesmo durante a crise econômica de 2008, o Brasil teve estável ali. Então, Tem até uma frase, né? Aqui é só uma ondinha. Uma marolinha, a frase famosa do Lula. Isso aqui o que é uma tsunami no mundo, pra gente é uma marolinha. Exato. E realmente foi, durante um tempo, uma marolinha. O Brasil estava numa onda de crescimento e se segurou. Então, para o pessoal mais neutro politicamente, que tenta não agir com o coração ou com a ideia do que gosta mais, se eu sou um cara com viés de direita ou de esquerda, para essa turma neutra, o Brasil teve um governo muito longo de viés partidário mais à esquerda e passou longe de ser uma ditadura ou um governo autoritário. Bem pelo contrário, que se fosse, não tinha existido impeachment em relação a Dilma. Se fosse um governo autoritário, isso não teria acontecido, né? Teria que ser um golpe de Estado e não um processo de impeachment, que é um processo dentro da lógica democrática. Então, não virou uma ditadura. Está nas regras do jogo. Está nas regras do jogo. Então, isso vale uma pegadinha. Esses dias eu estava dando uma olhada numa questão aí de segunda fase, dissertativa, que falava exatamente isso. Citava vários períodos ali da era Vargas para frente e perguntava qual o maior período ininterrupto de governo de viés democrático, ou seja, que não tenha um golpe. Tá? E aí, muito aluno pode dar aquela escorregada pensando, impeachment não é democrático, o cara acaba, o governo sai e não termina. Não, mas está na regra do jogo. Impeachment é democrático. O impeachment é democrático, está dentro das regras, ou seja, quem sofre o impeachment está sofrendo um processo de impedimento dentro das normas. Então não é um golpe, não é a tomada de poder, não é a derrubada de um líder, não, é um processo democrático previsto na lei. Boa, tá? Não sabia disso. Então a gente teve, por exemplo, o Collor e a Dilma sofrendo impeachments, mas dentro de um processo democrático. Está na Constituição, é possível, é feito um processo, esse processo anda. Então não teve interrupção assim do... Não, muita gente alega que o motivo gerador da derrubada da Dilma foi um motivo que não levaria a um processo de impeachment, que, portanto, muita gente que tem o viés de esquerda fala que foi um golpe, que a Dilma sofreu um golpe, Sim. porque foi usado um motivo pedalada muito, fiscal, isso, muito fraco, que se fosse usado para todo mundo, um monte de líder no Brasil do executivo não terminava mandato. Desde prefeitos a presidentes aí, muita gente comete a famosa pedalada, porque nada mais é do que empurrar a dívida de um ano para o ano seguinte. Sim. E contando com o orçamento do ano seguinte. O próprio governo Bolsonaro fez isso. Pagar no crédito. O governo Bolsonaro fez isso por conta, obviamente, do processo da Covid. Sim. E aí não tinha mesmo como fechar as contas com uma economia parada. Perfeito. Então, assim, teve que se fazer um ajuste, estourar o teto fiscal, empurrar contas de um ano para o ano seguinte, que foi a questão dos precatórios ali. O governo tinha contas a pagar e falou, não dá para pagar. Não dá, não. Nesse momento, não dá para pagar. Então, assim, tem muito governo que faz isso. Falou, não consigo te pagar agora, vou te pagar no ano fiscal seguinte, porque ali eu já vou ter um orçamento mais ajustado e aí eu consigo fazer isso. Então, se a gente fosse levar essa regra à risca no Brasil, ia ter um monte de chefe do executivo que ia dançar. Tá? Mas, voltando a essa questão, a imprensa aí com viés mais de direita aproveitou para trucidar o presidente, que está num começo de governo ali desses 100 primeiros dias, fazendo muita diplomacia. Então, realmente... Está viajando pra caramba. Exatamente. Ele está retomando a posição do Brasil de um país aberto a diálogos e buscando parcerias mais sólidas. Ele está tirando o Brasil do isolamento, mas isso está tendo um custo na política interna. Opa. Que é exatamente ele ficar muito longe do que está acontecendo aqui dentro e ter ali o Congresso, muitas vezes, batendo de frente com projetos do próprio grupo dele, o grupo político que está no governo, e que se vê ali meio que emperrado
por desmandos ou demandas que o Congresso exige para poder fazer aquele tipo de projeto andar. Então, para a turma que é oposição, a visita do Maduro no Brasil foi, assim, prato cheio para o Brasil apanhar, para o governo brasileiro apanhar. Para a turma que defende ali essa diplomacia, que o Brasil sempre adotou uma diplomacia de neutralidade, ou seja, o viés diplomático é um viés de neutralidade, de não tomar partidos contanto que a situação não afete ao nosso governo, fala que o Lula está fazendo o que ele faz quando ele visita, por exemplo, os países da Arábia, do Oriente Médio, que são países que têm ditaduras ali, monarquias ditatoriais, Perfeito. que são tão violentas quanto com oposição e que o Brasil também vai visitar e não tem grandes problemas. Aqui a grande onda realmente é levantar de novo aquele velho fantasma, a ameaça do comunismo no Brasil. O Brasil pode se tornar uma bandeira vermelha, e aí para a turma que é mais radical, é um prato cheio para fazer esse debate. E a ideia, então, assim, pensando economicamente, é fazer negócio, ou não? Exatamente. Literalmente a ideia de atrair a Venezuela é o petróleo. A Venezuela tem a oferecer para o bloco, principalmente o bloco da América do Sul, é um bloco que tem, nesse momento, governos com viés mais voltados para a esquerda. Mudou, né? Exato. E essa maré ali de direita acabou voltando para uma maré de esquerda agora. E a lógica é, o que todo mundo tem aqui para se ajudar? Na lógica de um bloco sul-americano, o que a gente pode fazer para se ajudar? Então, a gente tem países que estão em situações econômicas muito piores que a nossa. Argentina, Venezuela, a própria Venezuela, o Equador passa por uma situação política, inclusive, que nós comentamos ali de fechamento de Congresso, é meio delicada. O Peru passa por uma série de manifestações populares reclamando do governo. Ou seja, é um momento onde o social está muito carente, está muito exposto e os países não têm muito a quem recorrer. Então, eles estão buscando, de certa forma, aliados próximos, vizinhos, que possam ali se fortalecer por meio de blocos, de acordos econômicos, para fazer com que essas crises sejam amenizadas, né? Superar a crise com um bloco econômico é mais difícil. Mas você pode, por exemplo, fazer um acordo para venda subsidiada de petróleo, em troca de, venda de alimento. O Brasil é um grande exportador de commodities alimentícias, ou seja, a Venezuela está com crise de fornecimento de alimento, a gente vende. Em troca, o que eles vão entregar para a gente? Petróleo. Vende mais barato, eles vendem mais barato e todo mundo sai ganhando. Eles suprem a nossa necessidade de petróleo, que apesar da gente ter, não é autossuficiente, e a gente supre a necessidade alimentar deles. Tá claro que a gente está aqui fazendo uma especulação, porque a gente não sabe literalmente o que é discutido nessas reuniões de alta cúpula. Não sabe porque eles se reúnem, existe uma pauta pré-determinada ali, mas a pauta é muito genérica, tá lá, a discussão de acordos econômicos bilaterais. Então, o que pode ser isso aí? X. Você pode estar falando desde venda de armamento a venda de comida. Perfeito. É acordo econômico bilateral, não dá para saber. Tá? Mas é uma visita polêmica numa semana que a gente estava tendo ali uma calmaria política com a votação do arcabouço fiscal para ajustar o orçamento desse ano e poder voltar a investir em algumas áreas. O governo traz o Nicolás Maduro num momento politicamente delicado. Uma gasolina aqui Exatamente. Vamos dar uma esquentada no cenário e lá vamos nós de novo com uma série de discussões aí. Tá? Mas geopoliticamente é essa ideia da gente se aproximar de um líder com viés de esquerda, acusado por vários países do mundo de ser um ditador realmente de esquerda, que trata com violência seus opositores e que esmaga qualquer forma de oposição, tá? E a gente está trazendo ele para cá. Então, da mesma forma que o governo anterior era criticado por se aproximar de ditaduras de direita, como Viktor Orbán e outros caras do tipo, nós estamos fazendo um retrato diplomático que é o mesmo, só que agora com viés de esquerda. Tá? Então, a crítica vale. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Perfeito. É isso. Encerramos nosso episódio. Isso aí. Hoje, notícias mais leves, tá? Nada muito triste. Para a turma que é de esquerda aí, essa notícia pode ser vista como razoável, e aí você vai ter mais duas da ciência que são notícias muito legais. E aí, meu amigo, foi um podcast com um EP até leve. Um EP leve. Uma semana leve. Tá vendo? É só meu time ganhar que a semana fica leve. Fica easy.
Fica isso. O duro é que a gente não vê muita expectativa, assim. Parece que não vai ganhar sempre, né? Ó, a gente Nada a contra. gente acabou de ver, marés viram. Marés viram. Nossa, não. Vamos deixar quieto isso aí. Pessoas, é isso. Rosante, obrigado. Imagina. Mais uma vez. Matheus, muito obrigado pela participação aí na operação. Se você gostou do episódio, dá um like, compartilha, enfim. E aí, ative o sininho, desejar siga boa nas prova pro redes. pessoal, né? Boa prova pro pessoal da UERJ, a galera do Rio, Vai a galera com de BH calma. que vai baixar lá. Vai sossegado. Força total, isso. Sem estresse. Tranquilidade. Sempre fala, né, que estresse não ajuda em nada na prova. Se Não ajuda ajudasse, em nada. Muita concentração, mas dá uma segurada na ansiedade. o cara em casa deve estar pensando, fácil para vocês que estão aí sentados no Pra estúdio, né? vocês aí que estão falando, é tranquilo. Não, mas é aquela coisa, um pedaço de papel, você se preparou, você tem que confiar no que você estudou. Você estudou para isso. Então chegou o momento ótimo, né? Acaba isso. aquela tensão de esperar a prova. Chegou o momento e agora é pôr em prática o que foi estudado. Põe um foninho no ouvido, pega o BRT, o metrô, enfim. Vai lá ouvindo a playlist do H Plus News, notícias importantes, úteis para o vestibular, ao mesmo tempo com uma bobeira ou outra, uma zoeira ou outra. Sempre dá uma quebrada, né? Sempre dá uma quebrada, é isso. Boa prova, gente. Valeu. Obrigado Abraço. pelo episódio. Abraço, beijo, tchau.